E vamos começar com as nossas gotinhas de amor da Roche Joane Fax aqui. Então, vamos lá, meus bens. Então, encontre uma postura confortável. Começa recolhendo a sua atenção daquilo que não é aqui nem agora, na inspiração, e solta dentro do corpo na expiração. E deixa a expiração ser um convite para um relaxamento mais e mais profundo. E a cartinha de hoje, de práticas da Roshi, se chama Presente com o Pulso. Então, coloca a ponta dos seus dedos no seu pulso. No punho, na verdade. E sinta o seu pulso. Por anotar a qualidade do pulso. E a velocidade do seu pulso nesse momento. Ele está forte, fraco, acelerado, lento. O ritmo está regular, irregular. Não precisa analisar. Essas qualidades, elas são mensuráveis. Essas características do seu pulso são mensuráveis. Então, apenas note essa qualidade. Acompanhe o seu pulso durante uns instantes. Conforme você sente a sua pulsação, você pode se perguntar: quando foi que ela começou? Que é a origem da nossa pulsação? E por quanto tempo ainda ela vai continuar? E descanse nesse não saber. Pouquinhos abre os olhos. Muito apropriada essa prática para nós hoje, né? Para essa nossa reflexão sobre eu. E o mais, talvez o mais difícil, o mais desafiador para nós é repousar no não saber. A gente bem que queria saber, né? Até quando que esse pulso vai pulsar?
Ou não saber, sei lá. Mas o fato é que a gente não sabe, né? E como a gente, eu e a Carol lá no Grace, a gente fez uma das práticas, né? Que era o não saber, né? Praticar esse não saber. E talvez seja uma das coisas realmente mais difíceis pra gente. Mas ao mesmo tempo, talvez seja, sei lá, que surpresas que isso pode nos trazer, né? Que se a gente praticar esse não saber, assim, se a gente se familiarizar com o não saber e fizer amizade com esse não saber, né? Talvez a gente tenha resultados muito lindos, né? Assim, isso pode ter um efeito muito lindo, eu acho. O que vocês acham, assim? O que vocês sentem disso? Ô, Assim, Jane, eu oi. não sei se é uma fuga, né, de lidar com a proposta da prática, mas me veio uma coisa assim, eu me imaginei muito velhinha. Me veio Hum, isso assim no momento da prática, né? E vendo a vida, eu falei assim, nossa, ser muito velho e ver toda a sua vida deve ser uma, né, ver os anos se atravessando. Me veio isso no momento da prática. uhum, Aí você falando agora, eu falei assim, nossa, eu acho que eu fugi do propósito da prática, que é sentir essa incerteza. E eu me senti uhum, super calma de sentir isso, né? Mas eu estava uhum. pensando na certeza de que, né, como se as coisas fossem do jeito que eu imagino, né? Ah, mas não faz mal, Pri. Não acho que é uma fuga. É uma possibilidade também, né? É uma possibilidade, É é. uma possibilidade. Não é uma certeza, né? Mas é uma Não é uma possibilidade certeza. também. Uhum, Eu sempre acho que a gente vai ter insights diferentes em momentos diferentes com as práticas, sabe? uhum, E nenhum deles vai ser definitivo, nem seguro, nem certo, né? Não acho que uhum, é uma fuga. Acho que é mesmo uma possibilidade. A Pri linda, bem velhinha. É uma possibilidade. uhum. E mais, o Maslow traz muita abertura. É, abertura. É. A gente, em alguns momentos a gente não queria, né, ter essa abertura. A gente queria ter uma. Tipo assim, quando você vai numa loja, ou sei lá, numa sorveteria que tem 450 sabores, assim, fala, pô, por que não tem só chocolate, limão e, né, creme, né, pra gente escolher? Não, tem 450 sabores, às vezes dá uma aflição, assim. Né? Oi, Lulu. Hoje dá uma sensação de pequena ansiedade, né? Porque É, não ter é meio que você não tem controle, a gente não tem controle de nada nessa vida, por mais que a gente queira, né? E aí, quando você começa a pensar nisso, começa a vir uma certa ansiedade. E aí é é, um bom treino para respirar e acalmar, né? Porque uhum. É, mas eu acho que tem que vir ansiedade mesmo, porque, por fim, a gente, de fato, quando a gente não. É, o trecho que a gente está do livro também é muito a ver com essa história que a gente está discutindo, assim. É bom que a gente sinta ansiedade mesmo, porque não é realmente um apoio seguro, né? A gente usar, tomar o corpo físico, né? Como um apoio seguro é uma maluquice, né? Então é bom que a gente sinta ansiedade mesmo, porque não é realmente por aí, né? O Alan Wallace, ele fala ele fala assim, é bom que a gente se sinta mal, né? Tendo essa vida doida que a gente tem e sem cuidar da nossa mente, né? É bom que a gente se sinta mal. Seria muito pior se a gente se sentisse bem, assim. Não, tá tudo bem, eu tô ótimo, e a mente, ué, né? Então é bom que a gente se sinta mal, porque daí sim a gente procura alguma coisa mais de verdade, assim, né? Que a gente realmente possa tomar refúgio, né? Gê, Oi? Oi, meu durante bem. a, oi, durante a meditação que me passou pela cabeça foi assim, eu acho que eu vou sair dessa vida com muito mais perguntas do que respostas, né?
Vão se Uhum. sucedendo perguntas, e É. daí, como eu estava com a mão no pulso, eu pensei, enquanto tiver pergunta, tem pulsação. Ah, que lindo. É isso mesmo. Muito bonito isso, Mari. E não é necessariamente aflitivo, né? É uma constatação da natureza da nossa existência, não é? Que certezas que a gente tem, né? Ontem eu estava participando de uma. Um pouco, né, não tem exatamente a ver com essa história, mas em certo sentido até tem, assim. Eu estava participando de uma roda de conversa sobre diversidade, né? Na verdade, sobre capacitismo, ou anticapacitismo, na verdade. Né? Que é a diversidade e inclusão de deficientes, né? Pessoas com deficiências. E daí os especialistas lá, dizendo que eles aprendem toda hora mesmo, assim, porque ninguém sabe exatamente todo o tempo como lidar com essa questão, né? E eles têm, de verdade, eles têm essa postura aberta. Eu achei tão bonito, sabe? É um que a gente está dizendo também, né? E o nome do livro nosso, Poder de uma Pergunta Aberta, né? Quer dizer, a gente tá sendo levado a olhar para isso. Que bom que a gente tem perguntas e que bom que a gente não tem respostas. Mais ou menos isso, né? E como é que a gente se sente confortável e estável nessa condição de ter perguntas abertas só. A Ju falou, Marina acabou de me ajudar a parar de tentar ter todas as respostas antes de terminar essa vida. Boa, Juju. Porque se a gente pensar, gente, a gente pode pensar assim, não, peraí, mas o Buda tinha todas as respostas. O Buda não tinha todas as respostas, o Buda simplesmente não precisava mais fazer pergunta, eu acho. Né? Porque acho que não é possível a gente ter todas as respostas. O que vocês acham? Eu não acho que é possível, assim, porque é como se a gente falasse assim, não, eu vou, até morrer, eu vou enxugar todas as pedras de gelo deste mundo. Meio que não dá, né? E não precisa também, né? Enxugar as pedras de gelo todas que tem nesse mundo, todos os icebergs, todos os gelos. É uma coisa impossível. Eles vão se formando, vão se proliferando, inclusive, né? Não agora, porque agora aqui em São Paulo tá quase 30 graus já, né? Essa hora da manhã, assim. Ai, ai. Então tá, meus bens, vamos seguir para o livro, porque vocês vão ver, tem a ver com essa discussão também, que ela tá falando de corpo, a Lama. Será que eu desmarquei aqui já? Não, porque eu voltei um pouquinho para olhar, mas assim, ó, ela estava falando de corpo, do corpo, deixa eu ver como é que chama essa, consertando e curando. Então ela falou assim, quando que será que a gente vai ter uma saúde perfeita? Quando é que isso vai acontecer? Daí ela diz assim, mas na verdade o corpo não é uma coisa que se possa consertar. Como sua santidade Dalai Lama falou, a felicidade física é apenas um eventual equilíbrio dos elementos no corpo, não uma harmonia profunda. Compreenda o temporário pelo que ele é. O corpo é, na verdade, um organismo dinâmico e imprevisível, dependente de partes, de elementos, de todas as outras coisas do universo. É um koan em si mesmo. Compreender isto leva à cura. Não é, né? Dar conta de todas as incertezas e todas as possibilidades de adoecimento. É compreender isto, que o corpo é, na verdade, um organismo dinâmico e imprevisível, dependente. Se a gente pensa assim, como é que pode que a gente está vivo ainda, né? Com tantas chances ao contrário, como é que pode a gente estar vivo ainda? Né? Com tanta fragilidade, né? Essa compreensão nos desafia a participar da revelação do nosso próprio mistério pessoal, em vez de esperarmos por um resultado final. Como que nós podemos acolher as mudanças no nosso corpo para ajudá-lo a mover-se em direção do bem-estar, em direção ao bem-estar? Super conectado com o que a gente está refletindo aqui, né? Podemos até mesmo relaxar um pouco com a sensação física da dor. Ela é mesmo tão sólida quanto pensamos? Talvez as coisas não tenham de voltar a ser como eram. Talvez as coisas possam ser diferentes. Como seria se isso acontecesse? Temos de nos incluir por inteiro. Na verdade, temos de incluir nosso mundo inteiro.
juntamente com todas as sensações que talvez não queiramos, para que possamos nos curar. Não é lindo isso? A Lama não está propondo que a gente resolva se livre de todas as sensações que a gente não quer, né? Mas que a gente possa incluir as sensações que a gente não quer. E isso que ela está chamando de cura. O ponto é que a cura não nos promete que as coisas funcionarão da forma como queremos, como queríamos inicialmente. Ela não nos promete que a velhice, a doença e a morte serão curadas. Não promete uma vida sem dor, mas promete sim um bem-estar fundamental, um bem-estar que se encontra dentro. Fundamental, eu acho, nessa página no livro físico, 63, por aí, Lu, mais ou menos, porque o Kindle nunca bate direitinho. Então, esse fundamental, 95, orra? Tá bem diferente nesse caso. Porque olha aqui no meu Kindle, tá 63 de 128. Que louco. Quer dizer, não bate nada com o Kindle. Então, esse fundamental tem um sentido de fundamento, aquilo que está por base, sabe? Um bem-estar básico, que está por baixo de tudo isso. Né? Por cima tem dor, doença, blá, blá, blá. Mas por baixo tem um bem-estar que consegue acomodar tudo isso. Isso é tão radical, gente. Isso é tão... Putz, gente, peraí que eu vou ter que ligar um ventilador aí, tá? De lascar o calor. Eu vou criar um bem-estar fundamental aqui, peraí. Caramba. Calor desgraçado. Acho que também a gente pode tentar se livrar dos assuntos que a gente não gosta. Mas se não der, a gente acomoda. Por enquanto tá dando aqui. O ventilador tá me ajudando aqui. Então, é isso, né? Um bem-estar que pode acomodar, né, as coisas que a gente não quer, as dúvidas, as perguntas abertas, né? Tudo isso. Como é que a gente faz isso? Isso é muito radical. Muito radical. E, ao mesmo tempo, tem um caminho muito importante que a gente precisa reconhecer, né? Ontem eu estava com um amigo que tem várias questões, assim, meio que históricas, assim, da vida dele, né? De não aceitação, um sofrimento terrível também por conta disso, né? Ao mesmo tempo, e aí ele é meu, assim, melhor amigo, assim, meu grande amigo de sempre. Nunca na vida ele tinha se interessado por nada do que eu faço, assim, nos estudos, das práticas, do budismo, nada. Semana passada ele falou assim, ô Gê, será que você me ensina a meditar? E eu, sim! E o terapeuta dele mandou, olha só que maravilhoso. E o cara manjava, viu? Pelo que ele falou do terapeuta, o cara manjava de meditação. Falou, não, meditação não é se fazer a cabeça, né? Não é... É uma prática, tem que praticar, isso aqui, mas, pô, o cara encaminhou, né? Fez uma coisa que eu nunca consegui fazer na minha vida, né? E daí, ao mesmo tempo, a gente tava conversando, né? Sobre isso, assim, de onde que vinha esse sofrimento todo, né? De onde que veio o sofrimento todo? Aí tem a ver com as narrativas, tem a ver com os pensamentos que ficam arrastando a gente. E no caso dele não é uma questão física, né? É uma questão puramente mental, psicológica e tudo mais, e de história de vida. Daí o corpo é, a princípio, um lugar seguro para ele, né? Então, vir para as sensações do corpo é uma coisa segura e completamente com potencial de acalmar, de dar uma aplacada, né? E como é possível a gente não usar esse recurso, pessoal? Como é possível as pessoas continuarem, nós e as pessoas todas, continuarem tentando resolver o blá, blá, blá da mente, sem nem desconfiar que pode simplesmente deixar para lá e vir para o corpo, para poder se sentir bem, confortável, desmontar todo esse novelo de confusão mental, né?
É muito impressionante. E mesmo, só, já te passo, Aninha, mesmo quando a questão é corpo, é dor física, ainda assim tem uma camada gigantesca de dor psicológica sobre a dor física, que a gente poderia também achar um caminho para sair disso, sem ter que enxugar todas as pedras de gelo, sabe? Com tudo que enxugar algumas pode ajudar, mas querer enxugar todas para poder daí se sentir bem, não é possível. Não é? O que vocês acham? Fala, Aninha. Desculpa te interromper, Gê, mas assim, a filha de uma amiga, e é mesmo a filha de uma amiga, né? Porque normalmente as pessoas falam que é do outro, eu nunca sei, Não é sua, né? Meu primo. principalmente quando a coisa não é boa, né? Ela, ela tem essa dor emocional, mental, e o que que ela faz para melhorar essa dor mental? Ela se corta, ela se automutila porque ela fala que a dor física é menor do que a dor. Ai, até me arrepia Nossa, é de falar arrepiar. nisso. É de arrepiar. Então, você falou desse teu amigo que se sente seguro no corpo, né? Mesmo que esteja com. Ai, juro, é muito pesado isso, né? Muito louco. Aninha, mas eu vou Ó, te dizer uma coisa que eu ouvi um especialista dizendo. A gente se arrepia, né, quando a gente ouve, uma criança está se cortando. A criança que está se cortando, ela ainda está procurando uma saída. Ela não sim. desistiu, sabe? Então, num certo sentido, segundo esse especialista, eu gostei de ouvir isso, é uma boa notícia, sabe? Porque a criança não desistiu de deixar de sofrer. Mas óbvio, né, que, ai, meu Deus, é de partir o coração. O Ed está falando que os psicólogos estão olhando para as práticas contemplativas, né? Muito legal, Ed. E esse cara que orientou meu amigo, ele manja, sabe? Pelo que o meu amigo disse da conversa do cara, ele deve praticar mesmo, ele mesmo, sabe? Isso é muito legal, né? Porque às vezes já teve casos de eu encontrar pessoas que vieram do SEB, né? Que chegaram no SEB para aprender a meditar, que tipo, o terapeuta falou, meu, vai fazer meditação, tipo assim, vai procurar outra coisa, sabe? Tipo assim, né? Como meio que uma outra possibilidade, mas que a pessoa mesmo, o terapeuta mesmo, não tinha ideia do que era, né? E nesse caso, não, achei tão legal, fiquei tão agradecida a esse carinha, esse psicólogo dele. Fiquei até com ciúmes. Puxa vida, esse psicólogo conseguiu uma coisa que eu nunca consegui na minha vida. Mas engraçado, né? A Ana estava falando essa história de se cortar. É realmente uma tentativa de ir para o corpo, né? É um reconhecimento de que o corpo tem tem um poder, assim, né? Tem uma possibilidade no corpo. Completamente destrutivo desse jeito, né? Mas é uma forma de ficar presente, ficar numa coisa que é sólida, né? Perto da confusão mental que a gente pode atravessar, né? Mas é muito comovente isso aí. Fala, Lulu. Oi, Gê, bom dia, minha Bom dia, querida, querida. e a todos. Gê, assim, eu vejo essa questão, né, de você se mutilar. Eu tenho vivido isso, assim, visto isso com muita frequência, sabe? E, assim, eu concordo, assim, quando você fala nessa questão, graças a Deus que a gente joga para o corpo, porque senão é melhor jogar para o corpo do que enlouquecer, É. né? Até você conseguir elaborar, né, as questões e olhar com mais profundidade. Que bom que a gente tem várias saídas, né? Jogar para o corpo, chorar, É. entende? Por exemplo, a questão da fibromialgia hoje, que é uma loucura, todo mundo com fibromialgia. Eu vejo, na minha É. visão, não é nada mais do que jogar para o corpo, né? A tua É. ansiedade que tu não suporta, né? A tua angústia, porque tá todo mundo muito doente, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo o Muito. corpo também tá sofrendo ali, né? Meio sem ser olhado, né? Então sei Isso. lá, todas as É os porque traumas. a gente não tem tempo mais de olhar para a gente, né, Gê? Por isso que, olha, sinceramente, eu acho que esses ensinamentos, hoje na minha vida, é prioritário, sabe? É Que bom. prioridade, porque ninguém tem mais tempo, sabe? Esse capitalismo avassalador, perverso, capturando todo mundo, as pessoas estão muito zumbizadas, que eu falo, É, sabe? Porque é, é incrível, sabe? é. Principalmente, assim, eu vejo
hoje eu vejo quem está sofrendo mais são os adolescentes e as crianças. Eu vejo isso com muita clareza. Mas, enfim, né? É É. isso. Ao mesmo Eu tempo, acho assim, o Lama Santa tinha uma coisa tão engraçada, né? Ele fala assim, a gente faz a nossa agenda, né? Daí a gente olha pra gente e fala, ai, eu não tenho tempo de fazer nada, eu tô desesperada, eu não consigo, não sei o quê. Aí o Lama Santa fala assim, meu, rasga a agenda! Você que fez a agenda, rasga essa agenda. Claro que tem gente, né, de amores, que sentar, tipo, vendendo almoço para comprar janta mesmo, assim, né? Sem dúvida, as pessoas, tem muitas pessoas em situações muito. A gente faz parte de uma bolha. Vocês têm noção disso, né? A gente faz parte de uma bolha de privilegiados, né? A gente tem que ter noção disso, assim. Mas mesmo assim, dentro dessa nossa bolha, ainda tem muita gente que está nessa situação. Ai, não tenho tempo, não consigo, não sei o que lá. Mas é uma coisa assim, tipo, fez a agenda e ficou, virou, a agenda tomou conta de você, né? Bastaria dar uma olhada para as prioridades na vida, né? E por que é que move a gente a criar essas agendas tão loucas e tão lotadas, né? Pode ser por medo do vazio, né? De não ter nada na agenda. Pode ser por muitas coisas. O que é que leva a gente a criar essas vidas tão loucas que a gente leva, né? O que Hoje, faz a gente gente, fazer isso? deixa eu te perguntar uma coisa, assim, uma curiosidade que eu tenho. Eu nem sei se eu devia perguntar isso aqui, não sei, mas eu vou perguntar. O Alan Wallace, ele não tem, é, assim, a intenção de montar um espaço rural aqui para retiros, não? Não, Absolutamente né? não. Não, Porque né? aqui ele se apoia no Lama Santa, No de tudo que é Lama, né? jeito, né? Na sangue do O Lama Lama, Santa, na estrutura do é, Lama Santa. isso, que eu amo, né? O Lama estava aqui esse final de semana, foi maravilhoso. Ai, que saudade do Lama. Eu passei Então, o 8 meses, Alan né, Wallace lá conta na com essa estrutura Gramata. do Lama. O Lama Santa foi quem trouxe o Alan Wallace para cá, né? E felizmente a gente tem o Lama com toda. E assim, embora as propostas de retiros e de situações de retiro, mais que o Lama Santa sejam um pouco diferentes das propostas do Alan Wallace, o Lama Santa sempre foi aberto a adaptar, né, para os alunos, para quem quiser fazer um retiro nos moldes que o Alan Wallace recomenda. O Lama Santa sempre teve abertura para isso, né? Então a gente está bem aqui. Tem países que não, as pessoas têm que fazer retiro em casa, assim. Tem muito aluno dele fazendo retiro sozinho em casa. É puxado, né? Mas é isso. Vamos voltar para o livro um pouquinho? Então, vamos lá. Minha mãe, que por muitos anos trabalhou com pessoas que tinham doenças terminais ou graves, contou que presenciou muitas dessas pessoas passarem de estados de incômodos físicos e emocionais para um lugar de profunda aceitação de sua condição física, de sua vida e de sua morte. Quando as pessoas passam por tais experiências, seu comportamento muda por completo, sua visão de mundo se amplia. Elas não querem mais voltar, elas querem ir adiante. E quando seguem adiante, não têm arrependimentos. Elas ouviu dizer coisas como: essa doença foi a maior bênção da minha vida. A gente já ouviu isso várias vezes nesses programas que o Frank Ostazeski, a Rush Johnny Fax falam sobre morte, essas coisas que eu choro a tradução inteira. Mas muitas pessoas dizem isso. Acho que Ô, Carol, tinha uma pessoa lá no Retiro que falou uma coisa dessas, não lembro quem que foi. Que se transformou muito por conta de uma doença, mas que foi. Já estou confundindo Não as coisas. lembro de Em algum lugar, agora, uma sim, pessoa falou não uma estou coisa lembrando. dessas. Tinha uma doença muito complicada, assim, que ela não é aquela. Ah, não, desculpa, é uma aluna minha que tem um filho doente. E que daí ela falou, claro que eu não desejo isso para ninguém, absolutamente. Também queria que não tivesse sido assim com meu filho, mas ao mesmo tempo foi uma situação tão difícil, mas tão transformadora, que ela tem certeza que ela é uma pessoa melhor hoje. Sim, você não lembra, cara. É que Voltou. muita gente falou. Voltou. Eita, eu caí e voltei. Vocês ficaram? Vocês continuaram? Continuou, Ficamos. né? Eita, que bom.
Então, desculpa, que engraçado, eu voltei como anfitriã de novo, muito esquisito esse negócio aqui. Bom, mas então, ela disse isso, que ela, embora não deseje para ninguém nem para ela mesma, ela é uma pessoa muito melhor hoje por causa dessa situação que ela atravessou com o filho, né? Muito comovente, né? Mas vem dessa aceitação, né? Se a gente passa por uma dificuldade e gasta toda a nossa energia lutando contra, é dureza, né? Porque possivelmente a gente perde essa oportunidade, né? Essa possibilidade. E é isso que a Lama tá colocando como cura. Caramba, fechou? Que coisa esquisita. Só um pouquinho. Não, tá aqui. Ouvi uma vez uma mulher falar na Rádio National Public sobre a experiência que teve com a filha, que era viciada em heroína e vivia nas ruas. Ela tentou levá-la para clínicas de reabilitação, conversar com ela, intervir dos mais diferentes modos, mas foi em vão. Finalmente, essa corajosa mãe aceitou a situação da filha. E, em vez de tentar reabilitá-la ou mudá-la, ela apenas foi ao parque e sentou com ela. Começou a presenciar a verdade da difícil situação da filha. Puta vida, isso é barriga. De certo modo, sua história, da forma como foi contada, permanece sem solução. Ela foi incapaz de consertar as coisas. E ainda assim, enquanto ouvia o seu relato, eu podia sentir a bravura e a clareza que vieram da habilidade desta mulher em trabalhar com sua situação de forma a curá-la. Que coisa, né, gente? Então, vocês veem, a proposta da Lama, assim, a cura da Lama não é consertar. O nome do capítulo é consertar e curar, né? Deixa eu ver direitinho aqui. Consertando e curando. Então, a proposta dela é que a gente cure acolhendo, né? E não tentando mudar. Pensa, isso é pra gente grande, né? Não é pra qualquer um. É pra gente grande, a gente podia aspirar do nosso coração que a gente tenha cada vez mais habilidade para fazer isso, né? Para simplesmente confiar na nossa presença mesmo, né? Dentro das situações. Gabizinha, está melhor, meu bem? Será que ela vai responder? O pessoal põe a outra na roda, assim, do... Gabriela Araújo, você está nos ouvindo? Oi, Oi, amores! meu bem. Tá Eu melhor? tô bem, sim, tô Teu sim. pezinho? Foi você que bateu o pé ou foi a Ana? Acho que foi a Ana, tô Não, confundindo, acho que né? foi a Ana. Eu ia falar, Eita, você tá me... foi a Aninha. Você tá bem? Dani. Eu tô bem, Confundi as gente. amigas. Meu pezinho tá bem Seu pezinho também. tá bom. Então tá bom, chuchu. Vamos lá, força verdadeira. O que foi preciso para aquela mãe sentar, para que aquela mãe sentasse ao lado da filha sem tentar mudá-la? A força ou tolerância necessária para a cura não tem nada a ver com a macheza. Esse é o termo bem da Lia, né? Eu fico pensando na Lia, uma nordestina, traduzindo esse texto aqui, né? Macheza é bem nordestino, né? Esse termo aí. Não sei como é que tá no inglês, mas é coisa assim, macho, né? A força ou a tolerância necessária para a cura não tem nada a ver com a macheza de aguentar implacavelmente o que for, né? Tipo, matar no peito vem, né? A força verdadeira é como uma bola de borracha flexível. Se você deixa cair, ela salta longe, em oposição a uma bola de cerâmica dura que se quebra em 100 pedaços. A força é a mente suave, ágil e aberta que testemunha a vida, em vez de tentar lutar contra experiências não desejadas ou de viver cercado por elas. A força é a nossa disposição de estarmos presentes diante da incerteza. Não é à toa que 317 pessoas destacaram esse trecho, né? Porque é para escrever na testa e ficar olhando no espelho todo dia. Não é? No original está has nothing to do with the green and bear it. Machismo. Pá, green and grain. Green no sentido de moer, né? And bear it. Não é meio machismo, acho, né? A Carol mandou uma mensagem secreta para mim aqui. Não é bem machismo, é meio macheza mesmo, né? Machismo é uma outra coisa, né? Mas, enfim, não tem nada a ver com isso. É o contrário disso, é a suavidade, a mente suave, ágil, aberta, testemunha a vida.
Como é difícil isso, putz grila. Como é difícil a gente se botar na frente de uma confusão, de uma dor, de um sofrimento, e só ficar presente ali. Mas presente de verdade, conectado, né? Não presente, tipo assim, tô aqui, mas meio que tô vendo, meio que não tô, mas sendo atravessado por aquilo, sem fazer uma cara de cura, como dizia a Roshi Fax, ela, quando ela deu esse exercício pra gente, que a gente tentando resolver, fazendo alguma coisa. A gente fez esse exercício lá no Grace, a gente contou, acho que semana passada, né? Mas que era assim, a outra pessoa tinha que contar uma coisa que era para não ser muito difícil, né? Porque a gente tava treinando, né? A minha parceira contou uma história desgraçada, assim, horrível, que eu quase morri. Eu realmente não sabia o que achava que tinha que fazer alguma coisa, não sabia o que fazer, não podia fazer nada. Mas, ao mesmo tempo que não era para fazer nada, na verdade, a gente não estava fazendo nada. A gente estava presente ali, né? Ouvindo mesmo e deixando aquilo atravessar a gente, percebendo o que acontecia com a gente. Meu, como é difícil isso, né? E a Roshi falou assim, ó, vocês não façam cara de cura. Cara de cura. Ela fez. Tipo, não era pra gente, né, tentar consertar nada. A gente só estava testemunhando, assim, né? Mas completamente presentes mesmo. É um exercício brabeira esse. Tentando resolver de algum jeito. Eu fiquei com... Ó, a mulher tava me contando a história, eu fiquei com raiva da pessoa que fez aquilo com ela, dela, porque não reagiu. Aconteceu um monte de coisa dentro de mim enquanto a mulher tava contando. E eu tinha vontade de falar, mas como? Você não reagiu? Como assim? Você deixou isso acontecer? Não sei o quê. Meu, a gente quer fazer alguma coisa, né? Achando que tá ajudando. Mas, na verdade, a gente não tá ajudando. Pode até ajudar, mas muitas vezes a nossa agenda não é essa. Nossa agenda é reagir, dar vazão à nossa própria... ao que a gente está sentindo, né? Frente ao que está acontecendo. Que pode ou não, ou pode ajudar ou pode não ajudar, pode atrapalhar completamente, pode reforçar, pode dar muito ruim. Então, não é desse lugar, né, que a gente vai fazer alguma coisa, não é no lugar da reatividade. Esse é o grande aprendizado do Grace, lá do C, né? Consider what we serve. A gente não vai fazer nada a partir da nossa reatividade. Como isso é difícil. Mas esse é um treino necessário que a gente tem que ter, né? A gente pode fazer isso, sabe, fazendo o quê? Eu tô treinando muitas coisas. Estou treinando não chorar, que hoje eu já falhei miseravelmente, né? Mas estou treinando que eu preciso ter um mínimo de controle, né? Mínimo de controle. Para não chorar. Mas não é que assim, por exemplo, agora eu estava mesmo triste, né? Porque é uma coisa que realmente me afetou, assim. Então tá bom chorar. O Frank até disse nesse fim de semana, ele falou para uma pessoa, deixa o choro falar, né? Deixa esse choro falar. Então tá bom a gente chorar nessa situação. Mas quando eu tô traduzindo, eu não posso cair no choro desesperado e parar de traduzir. Não dá, né? E muitas vezes a gente tá numa situação dessas, que se a gente se desesperar e começar a chorar, de soluçar, a gente não vai ajudar. Não vai ajudar a pessoa ou a situação, sei lá. Então, estou treinando isso. Estou treinando também essa coisa de olhar o impulso que eu tenho de fazer alguma coisa. Então, às vezes eu assisto o jornal, que não tem como eu reagir mesmo, não tem como fazer nada, porque não, né, tá no jornal, na televisão. Vendo a coisa na televisão, como se eu estivesse presencialmente vendo aquilo lá. E observando o impulso que eu tenho de fazer coisas. E deixar isso vir e passar, assim, sabe? E sem desligar, sem mudar de canal. Sem, né, me desconectar do que está acontecendo. A gente precisa treinar, pessoal. Isso é uma grande habilidade para a gente, para todo mundo. Os psicólogos, para os médicos, para os enfermeiros, para os professores, para os amigos de gente. Quer dizer, para todos nós, basicamente, né? Treinar essa habilidade de sustentar, esperar surgir uma solução, se é que existe uma solução, né? Nossa, mãe, não sei, o que vocês acham? Para mim é uma das coisas mais difíceis, assim. Eu sempre tenho muitas ideias do que fazer. Fala, Cá. Não, eu fiquei me lembrando do curso do Grace passado, antigo, né? No online, que a gente fez online. E isso me chamou muita atenção, assim, né? O final do Grace, né? Você ter essa habilidade de soltar. Isso, Isso, para mim, foi uma das coisas que me pegou muito, porque eu vou carregando, sabe? Isso vai formando um entulho, né, dentro de mim, assim, de sofrimento também que eu vou recolhendo, e quando eu vejo, eu acabo ficando muito
Nossa, adoecida, assim, né, por conta disso. Isso é uma... E aí você falou do jornal, né, das notícias, é um negócio que eu fico, às vezes, passando muito mal também, e berrando, e chorando. Então, é um exercício a gente pode usar também para treinar. importante. E uma outra coisa que eu me lembrei muito dela falando, quando ela... As situações ali, né, do hospital lá no Himalaia e tal, né, que ela tem que lidar com aquelas criancinhas, ela fala, né, de uma criancinha super queimada, e aí a lembrança das costas, né, ela fala costas fortes e frente suave. Eu acho que isso é uma... Isso me toca também, assim, porque quando eu acabo trabalhando com situações também muito difíceis no meu dia a dia, e aí eu fico também, eu tenho muita vontade de chorar na hora, né? E nessa hora também eu não posso, embora eu chore às vezes, assim, né? Mas e aí eu fico me conectando metaforicamente, mas também muito realisticamente com essa As coisa do costas. corpo, né? Trago para o corpo também, e com as costas e com os pés no chão, o grounding, para poder dar um contorno ali para essa emoção avassaladora, assim, né? E eu imaginando a Joan lá, né, naquela situação do Himalaia, recebendo aquilo Lá tudo. ela ia desmaiar, ela fala que ela ia desmaiar. Imagina ela desmaiar. Tá todo mundo lá preocupado atendendo a criança que estava morrendo praticamente, ela desmaiar. Falando, não vou ajudar em nada, né? Aí ela trouxe atenção para os pés, ela conta mesmo, né? Você tá a sensação dos pés, das mãos, uma tocando a outra, assim. Nossa, isso é uma habilidade super útil para a gente, super necessária, né, também. O que você faz, Cá? Eu sou psicóloga e atualmente eu trabalho no Tribunal de Justiça. E aí, com a infância, a família e com os abusos sexuais, né, contra crianças e adolescentes. Então, eu acabo Nossa, mãe do céu, tá. fazendo essa parte dos depoimentos, de colher e acompanhando os processos dos acolhimentos, dos abrigos. E aí, às vezes, os relatos são muito, muito difíceis mesmo, assim. Mas aí, só uma outra observação, você estava falando dessa questão também, né, do corpo, de esse exercício que você fez. E aí eu fiquei pensando assim, né? Por isso que o Freud inventou essa teoria dele de ficar de trás, né? De não olhar para o paciente. Eu Pode ser. pessoalmente acho que isso foi um mecanismo de defesa dele, que não é teoria, entendeu? Porque o cara realmente não aguenta. É muito difícil para a gente aguentar, né? E ele atendia 8 pessoas por dia ali, 1 hora cada um e tal. Então, eu fico imaginando que uma das formas que ele encontrou de se proteger ali também foi virar de costas. Olha, né? eu nunca pensei nisso, cara, mas faz sentido, viu? Mas você Você pode chorar à vontade, né? Você pode fazer cara de Sim, aí nojo, reage, né? Porque as reações, o paciente ele vai calibrando muito de acordo com... E aí sustentar essa presença, né? E sustentar essa escuta sem... Né? Sem externalizar nenhum tipo de... É muito difícil. Deve ter um propósito terapêutico também, né? Mas o psicanalista Mas tem também, textos né? falando isso, porque ele não aguentava, né? Assim, era muito difícil mesmo, né? Então, uma forma também de aliviar o paciente ali, né? A forma técnica é porque o paciente fica livre para deixar as fantasias exatamente não ficar calibrando com as expressões, sim, né? Sim. E ao mesmo tempo o terapeuta pode também permanecer né, em contato com o que está sentindo, se é que permanece, né? Porque uma coisa importante do Grace também, do lá, é o attune with yourself, né? Quer dizer, você também percebeu o que você está sentindo na situação ali, né? Porque, puto, o psicanalista pode virar de costa para o paciente, mas virar de costa para ele mesmo não tem muito como, né? Então precisa sentir, precisa perceber o que está sentindo, né? Para não ser surpreendido por nada, né? Fica protegido pelas costas fortes, Mas hoje cada vez mais assim, né? A relação, a terapêutica se dá através da relação. Essa presença da gente, né? E o relacionamento que se estabelece ali, né? Muito mais sincero nesse sentido de estar ali junto com o outro. Eu acho bonito isso. É o que transforma o processo. Né? Mas eu também acho que o terapeuta nesse setting, assim, nessa condição, ele precisa dar conta também do que sente, né? De uma forma não de suprimir, nem de, né? Mas também de não despejar esse paciente, né? Coisas que
que podem ser elaboradas e tudo mais, né? Ah, eu acho bonito esse caminho aí. Acho muito bonito. Também, sei lá, eu acho que aprendemos também a suprimir raiva, medo, Agora, essa resposta mais uma raiva de justiça compassivas e empáticas é como se achamos que é o certo a fazer e mais difícil de inibir uma conversa ou ouvir alguém. A gente se permite, né, sentir essa raiva da injustiça, né? Mas também mais ou menos, Pri, porque puta, na situação que eu tava lá, só eu tava com raiva da pessoa, sabe? A pessoa que tava me contando não tava, ela desenvolveu um mecanismo lá, né? Então, sei lá. Eu acho que eu acho mais ou menos que concordo com a Kátia, sabe? Eu acho que é bonito também o terapeuta, né? A relação terapeuta e paciente incluir o terapeuta, né? Mas o terapeuta tem uma lição de casa para fazer, porque se ele tiver um ataque histérico com cada história que ele ouvir, também não acho que não vai ajudar muito, né? Por mais que tenha essa sensação de, não, isso é o certo, né? Eu tô certa, tô com raiva, tô chorando aqui, tô certa, todo mundo faria a mesma coisa. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas então, ó, o que a Kátia falou, gente, ela fez o Grace em março, o Grace ainda está disponível, viu, de março, as gravações lá do programa de março. Então, quem quiser fazer, não encontrar, me chama que... Mas está aqui, quer ver? Vou botar o link para vocês. paia.net.br. Aqui, ó. Vocês procuram lá. Tem o Grace lá no... Aliás, eu tenho que mudar o Viver. Tem muitas... tem que mudar também o Amor e Morte. Que não é não, é para se inscrever, sim. Vocês podem se inscrever em tudo que está aqui, porque está tudo gravado, né? E só tem uns que não estão, Gê, assim, que guarde na sua agenda. Oi. acho que o Grace ainda tá lá na página do Fábio, né? Não, tá aqui Lembra? também. Ah, tá aí também. Uhum. Tá aqui também. Eu pus aqui e talvez em algum momento lá dentro da página mande para a página do Fábio. Acho que foi isso. Eu coloquei os links do Fábio ainda. Mas dá para se inscrever por aqui, fazer tudo e chegar por aqui também. Para quem tiver afins. Deixa eu ver como é que... Vamos ver se a gente consegue terminar essa sessão aqui desse capítulo. Então é isso, né? Por que o Buda insistiu que contemplássemos o sofrimento? As pessoas comumente interpretam mal. Não, peraí. Porque o Buda insistiu que contemplássemos o sofrimento, as pessoas comumente interpretam mal o caminho budista como se fosse um caminho de sofrimento. E eu me lembro de ter lido um artigo de revista cujo autor, em referência ao budismo, se perguntava por que alguém gostaria de participar de uma religião que sustentava a visão de que a vida é sofrimento. Isso está errado. Mas essa leitura refletia a incorreta interpretação do próprio autor. O que há de bom em sofrer? Apenas nos torna amargos. O aspecto transformador do sofrimento surge da compreensão de que somos grandes o bastante para encarar esse aspecto inevitável da vida. A vida traz sofrimento. O caminho do Buda é assim, como é que a gente lida com esse sofrimento, né? Mas sim, o Buda falou, olha para o sofrimento e aprende a como lidar com o sofrimento, né? Aprende como lidar com o sofrimento. Isso é verdade. Mas não que o próprio caminho é sofrimento, não, a vida já traz sofrimento, né? E o Dharma olha para isso de uma forma diferente. Os grandes seres de todas as tradições entendem os princípios de acomodar tudo. Eles aceitam a vida e não tentam viver à margem dela. Isso significa que eles testemunham, junto com todas as outras coisas, a dor e a tristeza. E é por esta razão que o sábio, apesar de seu coração livre e pleno de júbilo é uma palavra gozada, né? Apesar de seu coração livre e pleno de júbilo, sempre reflete um tanto de tristeza em seus olhos. Porque eles nunca viram o rosto, né? Para o sofrimento. É isso, meus bens. Vamos deixar Vamos parar por aqui. Na semana que vem a gente segue. Então tem sempre essa ponta de tristeza, né, nos olhos desses grandes mestres, assim, uma tristeza que leva para compaixão, mas tem ali a tristeza, né? Eles são permeáveis por isso, né?
Mas, bem, vamos fazer uns minutinhos de silêncio para a gente acomodar, acomodar. Mas lembra assim, esse silêncio também do final é um pouco como a presença diante de uma pessoa que está sofrendo, né? É um silêncio frente a tudo que a gente discutiu, tudo que surge para nós durante esse encontro, sobre a morte da Nádia, toda essa discussão sobre corpo, todas as perguntas abertas, né? É um silêncio que olha para tudo isso sem reagir, mas que acomoda, né? Que acolhe. Esse é o silêncio que a gente faz no final, né? De uma prática, de uma reflexão. Tá bom? Vamos fazer isso? São 5 para as 10, a gente faz 4 minutinhos de silêncio. Quando for 1 para as 10, aí eu aviso. Mas mesmo assim, sendo um silêncio, essa é uma prática de meditação também, né? Então deixa o corpo confortável, né? Não precisa o corpo estar desconfortável. A gente pode relaxar para poder acomodar e deixar que tudo que a gente discutiu aqui se aprofunde no nosso coração, como chuva caindo na terra. Antes a gente retomar o contato com todo o mundo externo à nossa volta, antes disso, a gente pode dedicar qualquer benefício que a gente tenha recebido aqui do nosso encontro, qualquer compreensão que a gente tenha tido, a gente pode dedicar para o bem-estar de todos os seres. Que a Nádia possa se beneficiar da nossa conexão para sempre. Bem, chuchus,
Muito obrigada pela companhia, Obrigada, pela Gê. conversa. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom Obrigada, dia. beijo, viu, Até gente? semana que vem. Até semana que vem. Gente, Beijocas mil. Tchau, Tati. Obrigada, Beijo. Gê. Obrigada, Gê. Beijo. Tchau, queridos. Bom dia, Beijo. pessoal. Tchau, amores. Beijos. tchau. Beijo.